Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Portal Espiritual. E no vídeo de hoje eu quero narrar mais um fato sobre o preço que se cobra pela mediunidade. Eu já falei em um vídeo anterior o valor da mediunidade, mas como tem muita coisa relacionada a isso, pessoal, muita coisa a ser falada, tem muitos outros médios que possa falar também em canais assim sobre essa questão. Porque talvez isso seja um propósito nosso, pessoal, de abrir os olhos das pessoas, de levar essa informação. Eu sei que vai haver muito ataque, eu sei que vai ter muitas pessoas que não, que trabalham com isso, pessoal, que não vai querer que ninguém derrube o ganha-pão dela, né, pessoal, que prejudique o ganha-pão dela. Mas eu não estou aqui querendo prejudicar ganha-pão do seu ninguém. Se você anda correto, beleza, continue no seu caminhar correto. Se você faz a coisa certa, continue fazendo certo, Deus sempre vai abençoar. E é isso, pessoal. Nada se você andar. Quem não deve, não teme. Para mim é simples assim. Quem não deve, não teme. Eu quero citar um fato que ocorreu muito próximo a mim. Tem uma pessoa que tem. Eu conheço uma pessoa que é amiga da minha esposa, que ela tem um comércio de roupas, de moda, né? Comércio de modas, dessas roupas, né, femininas. E ela andou passando, pessoal, por uma situação muito triste, sabe? De repente a loja estava bem, estava ali na boa, bombando. Do nada começa a cair as vendas, começa a cair as vendas. E ela falava muito para minha esposa quando a gente estava ali reunido, comentava muito sobre o assunto, que não estava bem. E a gente via assim no rosto dela, sabe, pessoal, aquela tristeza, aquela situação. E a minha esposa pediu para me conversar com ela. Aí ela veio até mim. Nesse dia a gente começou a conversar ali, na boa. E foi que eu vi, pessoal. Eu vi que fizeram alguma coisa para ela. Procuraram esses locais de terreiro. E tem terreiro que faz o bem, pessoal, e tem terreiro que faz o mal. Infelizmente, o que fica ali, a fama, é que terreiro sempre é uma coisa negativa, porque tem pessoas que fazem o mal. E sabe que só encontrará essas questões em terreiro, né, pessoal? Que não tem outra religião que você vá assim, que você vá ali fazer um corte para fulano, buscar amarrar o outro, derrubar a vida do outro. Isso não acontece em outro. Possa ser que a oração, porque assim, até a própria inveja, ela é uma macumba em si, né, pessoal? Você não precisa nem ao terreiro. A inveja em si já é uma macumba. Mas para essas pessoas que querem que a coisa haja mais rápido, eles procuram sempre terreiros para fazer esses pagam para fazer isso. E tem sempre terreiros que fazem, pessoal, que recebem dinheiro e fazem a situação e a coisa é mais rápida. Ela acontece muito mais rápida, sabe? A inveja ela vai são aos poucos, ela vai galgando aos poucos e atingindo a pessoa. Infelizmente tem isso, infelizmente isso acontece. Então eu vi essa situação. Eu disse para ela, olha, para não dizer logo que tem uma magia que para não assustar, sabe, pessoal? Que a nossa função de médio hoje eu filtro muito essa questão. Então eu comecei a conversar com ela e perguntar o seguinte: vamos lá, eu quero entender essa situação. A loja vinha bem. Até que período essa loja esteve bem? Me diga aí. Até que período mais ou menos que você acha que ela estava bem, dando aquele lucro? Você deve saber o período. Aí ela pensou e disse: até tal ano, tal ano. Certo, isso foi depois de final de ano, né? Festas de final de ano. Então começou em janeiro, fevereiro, mais ou menos, pessoal. Próximo ao carnaval. E carnaval para a atividade dela vende bem. E nesse ano seguinte não vendeu. Comecei a pensar, pedi para ela pensar, olha, o que é que aconteceu em dezembro? Pense aí, dezembro. Foi um foco X, você vendeu bem, você sempre teve contas funcionárias. E eu já tinha visto, pessoal, na minha visão, que não é sempre que acontece, eu tinha visto uma pessoa, cabelo preto, liso, forte, ela era um pouco forte, que tinha feito essa situação, mas eu queria entender quem era essa pessoa, né, no contexto da vida dela. Eu perguntei, você sempre teve quantas funcionárias? Ela comentou, não, você teve essa outra que entrou. Foi, não, a gente sempre contrata em dezembro, uma pessoa a mais para dar um suporte a mais, né? Beleza, e essa pessoa, ela saiu na boa, você tirou ela na boa, como foi a saída dela?
Daí eu sempre tive problema com ela, porque as outras reclamavam sempre dela, que ela se escorava nelas, que não fazia nada, que só reclamava. Eu cheguei para ela, conversei e falei, ela ficou chateada e a gente tirou ela. Pronto, ela saiu chateada. Pronto, já encontrei que era realmente, eu queria saber se era no contexto profissional, pessoal, ou no contexto familiar, ou na amizade, né? Ali no contexto de amizades. E eu já defini que foi no contexto do trabalho. O que é que eu, o que é que eu, qual foi a minha abordagem? Aí eu disse, olha, eu estou vendo, da minha visão, né? Eu falei, olha, estou vendo uma pessoa assim, como eu comentei lá antes, uma pessoa de cabelo preto, uma meia forte, rostinho redondo, e eu vejo que essa pessoa, ela procurou uma situação para fazer algo contra você. Pessoal, ela começou a chorar, sabe? Ela caiu em lágrimas, assim, porque ela, a pessoa que eu descrevi era a pessoa realmente que ela tinha contratado. E, pessoal, ela estava muito doente já, sabe? A energia dela já estava totalmente, estava assim, densa. Ela não, a saúde dela estava abalada, ela estava tomando remédio, ela não conseguia dormir. A preocupação da loja, a saúde dela, tudo, sabe, pessoal? Então ela não estava conseguindo mais dormir. E ela começou a chorar, realmente caiu em prantos ali. E eu disse: olha, a única forma de você, que eu conheço, de você sair mais rápido da situação, é buscar alguém nesse mesmo conceito. Ela foi fazer em algum local, em algum terreiro, você tem que procurar um local assim para que possa ser desfeito. Porque você pode ter fé, você pode ir para a tua igreja. Aí, pessoal, a gente começa a contestar as pessoas, sabe? Olha, tem gente que realmente, com a fé, ela consegue derrubar essas coisas. Com a fé, ela consegue. Mas é muito raro, pessoal. Uma pessoa debilitada, uma pessoa já descrente da vida, já desanimada, não acredita mais em nada, sabe? Tudo estava andando, caminhando e de repente a coisa desanda. Ela não tem força, pessoal, não tem força para se ajudar, entendeu? Ela pode ir para a igreja que ela estava frequentando, mas ela pede aquela oração a Deus, mas a força ela não tem. A força ela não tem, infelizmente ela não tem força para livrar dessa situação. É tanto que o ataque estava cada vez mais forte. Então, se a oração dela, que ela estava indo na igreja, estivesse funcionando, ela estaria blindada, né, pessoal? E quem é blindado nesse mundo, como eu falei? Não existe, pessoal, não existe. Não existe gente blindada. Que a gente tem que estar sempre em constante aprendizado, em constante mudança, orar e vigiar sempre, porque o ataque sempre virá, sempre ocorrerá. Aí, pronto, ela voltou a si, enxugou as lágrimas, beleza. Mas eu não conheço ninguém nesse contexto. Eu não conheço ninguém, eu não tenho alguém que possa me ajudar. Eu, aí eu lembrei que eu passava todo dia em um local de trabalho e próximo à casa dela. Eu passava na rua que ela morava. E o bairro que ela morava era um bairro nobre. E eu sempre passava para ir para o meu trabalho. E o pessoal sempre via o pessoal do terreiro limpando lá a calçada. Pessoal de branco, né? Aquele pessoal fazendo aquela limpeza de branco, fazendo a proteção ali da entrada do prédio. Aí eu lembrei disso próximo à casa dela. Disse: olha, no outro dia ia ser sábado. Vamos amanhã eu vou te levar em um local. Aí ela disse: não, eu não vou não, não gosto desses locais não. Infelizmente eu sei que eu preciso de ajuda, mas eu tenho medo desses locais. Eu não, vamos ver outra coisa que você possa me ajudar, outra forma. Eu digo, beleza, tudo bem. Aí eu disse assim, ela não vai. Tenho certeza que ela não vai. Mas eu tinha que, pessoal, fazer com que ela levasse uma realidade de choque. Aí eu combinei com minha esposa, olha, você quer ajudar ela? Ela, eu quero. Então, vamos inventar uma coisa aqui, vamos levar ela no local. Vamos dizer que é um local que faz cura. E que é um local que faz cura. É um local simples. Eu queria que ela fosse a esse terreiro, esse terreiro, porque esse terreiro ele iria chocar ela. Pronto, a gente conseguiu levar ela. Chegando lá, era uma casa simples, não tinha nada. Quando pediu para entrar, aí que ela viu que era um terreiro, ela não tinha mais o que fazer, já estava ali, ficou na dela, tranquila, olhou para mim assim com os olhos arregalados, olhou para minha esposa, beleza, não tinha mais o que fazer. Então ela foi atendida. Pessoal, ele falou tudo que eu já tinha falado para ela, olha, foi assim, assim, fez para você,
e você, se você não cuidar, você vai ter uma doença mais grave. Ele falou justamente aquilo que eu queria que outra pessoa falasse, sabe, pessoal? Não da minha, através da boca de outra pessoa. E foi isso, ele falou, olha, foi feito isso, foi feito, confirmou tudo, ainda falou mais um pouco. E se você não tirar logo isso, a sua loja vai fechar e você vai pegar uma doença muito ruim, porque você já está, não está nem conseguindo dormir. Eu estou vendo aqui que você não consegue mais nem dormir. Pronto, terminando essa consulta, depois a gente foi conversar com ele, e ele queria saber onde ela morava, se ela morava. Como foi que você descobriu isso aqui? Vocês moram por aqui? Sabe, ele queria sondar se ela morava ali perto, porque se ela morasse ali perto, o valor que ele ia cobrar era mais alto. Dependendo do bairro, né, pessoal, aumentaria. E pasme, a gente não respondeu. Não, eu passo toda a vida para o trabalho aqui, eu peguei ela e trouxe ela aqui porque eu trabalho aqui próximo. Mas isso já era às 6 da noite e ele ficou meio assim, não, será que ele mora aqui? O médium sabe, né, pessoal? Ele deduziu que ela mora ali mesmo. Que a gente passou para pegar ela, ali próximo já era noite, então já era mais ou menos umas 7, 8 horas. A gente tinha saído, eu saí do trabalho umas 6 e pouco, 7 horas, e peguei ela e fui, né? Então ele deduziu que ela morava ali mesmo, por ali. Quanto foi que ele cobrou? Ele cobrou R$ 2.500 na época. R$ 2.500. Isso deve estar com uns 6 anos mais ou menos, 5, 6 anos, deve estar com 5 anos mais ou menos. Pessoal, R$ 2.500 para uma pessoa que está numa situação triste, para uma pessoa que não está conseguindo andar, caminhar com as próprias pernas, como se diz, no sentido financeiro, pessoal. Emocionalmente falando também, você chegar e a pessoa ali cobrar R$ 2.500. Pessoal, isso é um absurdo, isto é um assalto à mão armada. Que médium é você? Poxa vida, que situação é essa? Como é que você tá vendo a situação da pessoa, a pessoa está debilitada e você cobra R$ 2.500? Mas enfim, era isso que eu queria, que ela chegasse lá, que ela acordasse pela situação dela, que não era uma situação simples e que ela precisaria buscar realmente ajuda. Aí, voltando para o carro, a gente deixou ela lá e no outro dia, era um domingo, a gente ia se reunir também, a gente ia se encontrar na casa de outros parentes. E ela estava lá e eu comecei a conversar com ela, ó, assim, aquele ali que eu te levei foi só para você, para dar um choque de realidade à sua situação, porque senão você não acordaria. Tem uma pessoa que você conhece, que é tua amiga, é algum contexto ali na sua situação, que através dessa pessoa você vai sair dessa situação e não vai precisar gastar nada a não ser com o material que você vai comprar. Eu disse só isso. Mas quem é essa pessoa? Não podia dizer mais nada, pessoal. Por quê? Porque a cura, a, a sua cura, quem tem que buscar é você, pessoal, não é o outro, não. E tem pessoas que querem que você busque a sua cura. A pessoa orienta o banho, a pessoa quer que você faça os banhos. Só falta falar que eu quero que você me dê o banho, não é possível, né, pessoal? Aí a história já é demais. Mas a situação que a pessoa é assim, pessoal. A pessoa cita as coisas, a pessoa não tem preguiça de fazer aquilo, quer que o outro faça, que é tudo nas mãos, pessoal, um beijado ali, sabe aquela situação? Não quer perder tempo para nada, não quer tirar um pouco da sua energia para nada, quer tudo nas mãos. E no caso dela, eu não sei se ela era, mas só estou dizendo que era uma situação que ela teria que buscar agora com as próprias pernas, teria que ter força para fazer isso. Eu disse só isso e pronto. Então ela ficou ali, eu acho que mexendo no dia a dia dela, no Facebook, no Instagram. Quando foi com mais ou menos uma semana que a gente se encontrou novamente, ela disse, olha, eu lembrei que eu olhando no Instagram, eu tenho uma pessoa que ela tem até umas fotos no terreiro, e ela foi minha amiga de faculdade. Aí eu disse, pronto, tá aí. A resposta, a sua resposta. Entre em contato com ela e fale a tua situação que ela vai te indicar alguém. Pronto, pessoal, foi tão simples. A amiga dela, que ela conheceu, que ela tinha de faculdade, que se afastaram um tempo, mas tinha ela no Instagram, começaram a se falar e ela recomendou um pai de santo.
Ela foi lá, conversou com ele passou somente umas ervas para ela tomar um banho, fazer lá uma mistura e tomar um banho. Foi o que ela fez, pessoal. Ela fez, tomou essas ervas, melhorou o energético dela, que era o que importava, blindou ela dessa energia, que bloqueou um pouco essa energia que estava ao redor dela, que era a energia da magia, e pronto, ela começou a caminhar um pouco, sabe? Ela saiu daquela situação. Precisou dela gastar 2.500? Não, pessoal. Ela só gastou, ela me disse na época que ela só gastou, eu não sei se foi mais ou menos uns R$ 30 que ela me disse na época. Foi coisa pouca, foi só um materialzinho de ervas. Ervas é barato, que é alecrim, essas coisas é barato. Ela gastou um valor simbólico e não precisou pagar aquele valor X para aquela pessoa. E assim, pessoal, tem muita gente que você vai desesperado. E no primeiro local, você já faz o possível ali, faz o empréstimo, já paga aquele valor à pessoa. Então, procure, pessoal, sempre alguém. Eu costumo dizer que o melhor auxílio que você recebe é naquele auxílio onde há a onde aqui há a gratidão, né? Gratidão que eu quero falar, onde há a caridade. O melhor auxílio que você vai é onde há a caridade. A pessoa ser caridosa com você, a pessoa do tempo dela para ser caridoso com você. Então, nesses locais que você vai, que tem essa questão da caridade, que a pessoa vai ali, te orienta de uma forma amorosa, sem nada em troca, é onde você vai receber o auxílio. Não pense que você vai receber auxílio em lugares pagos, não, pessoal. Bota isso na cabeça, que mediunidade é uma coisa que se dá, não foi dado através de um dom. E que o ato de cobrar, principalmente valores altos, pessoal, valores altíssimos. Vocês já acham mesmo, pessoal, que a espiritualidade superior, ela está conivente? Eu estou falando aqui no meu contexto do hoje, né? Ela está conivente com situações que o médium está levando vantagem. Existem, agora eu vou falar uma questão, existem os terreiros, ele tem, assim como a igreja, ele tem muito gasto. Então tem aqueles filhos que frequentam, que são os filhos de santo, que eles frequentam, e eles ali eles próprios conseguem manter a casa. Um ajuda ali de uma forma, outro faz uma doação ali, eles fazem bazar, eles fazem situações desse tipo, assim como a casa espírita, assim como a igreja tem um dízimo, né? Na católica tem a oferta, mas cada uma para manter ali a igreja. A gente sabe que a igreja ele já ganhou muita coisa, não vou entrar nesse sentido não, porque é muito complexo ali essa situação. E o meu modo de pensar já é outro, pessoal. Então eu não vou criar aqui polêmica. Eu quero dizer que há outras formas da casa se manter. Existem várias formas da casa se manter, sem precisar cobrar pela caridade que se é feita. Tá entendendo, pessoal? O ideal seria que aqueles médios tivessem seu trabalho, que a maioria tem, pessoal, seu trabalho. Tem seu trabalho ali e fizesse esse trabalho à noite ou final de semana. Final de semana não, porque vai tirar todo o tempo dele, né, pessoal? Mas pelo menos um sábado. Que aí ele vai tirar esse sábado, vai fazer os trabalhos dele, vai fazer a caridade e não vai precisar daquele dinheiro. Ele vai estar ali para ajudar, né? E as entidades que estarão ali ajudando são entidades realmente que estão desprendidas do materialismo. Porque aquelas que estão presas ao materialismo são entidades inferiores, que estão presas ao materialismo e que querem ali levar vantagem de alguma situação. Você mesmo, pessoal, para pensar. Você acha que a pessoa, numa situação triste, tá certo que cada um. Vamos à questão aqui do merecimento, né? Existe a questão do merecimento. Quanto mais a pessoa é aberta ao mundo, quanto mais você facilita a vida para o mundo facilita a vida para você. Quanto mais você complica a vida para o mundo complica a vida para você. Depois eu vou falar sobre um vídeo sobre isso. Tem pessoas que realmente as coisas para ela é mais fechada. Tudo trava, as coisas, sabe, não andam. É complicado, tudo é complicado para ela. Mas o que eu quero dizer? Que mesmo para essas pessoas complicadas, elas merecem sim receber a caridade, elas merecem sim, mesmo ela não fazendo caridade, mas ela merece receber a caridade, para que isso ela possa ver com outros olhos e passar a fazer na vida dela, incorporar isso na vida dela, a caridade.
tentar ajudar de alguma forma as outras pessoas, não pensar só em si. É isso que eu quero dizer. Mas você chegar e dar um valor altíssimo para a pessoa que está numa situação já que não é legal, precisando de auxílio, e as pessoas, pessoal, elas tiram proveito disso. Tem pessoas, pessoal, que inventam doenças. Olha, se você não tirar isso aqui, é pior porque você vai ter um câncer, você vai perder isso, vai perder uma perna, vai acontecer um acidente. Ela fala uma coisa tão absurda para você ter medo e fazer logo. É isso que acontece, pessoal, nos lugares pagos. Eles querem bancar o terror, né? Eles colocam o terror para você desesperadamente procurar se livrar daquela situação, pagar e se livrar da situação. Peço até proteção a Deus, me proteja pelas minhas palavras, para que não seja atacado, porque é isso que acontece, pessoal. Busquem, quando for procurar alguma orientação com relação à mediunidade, a coisas de cartomantes, a situações de trabalhos para desfazer, procure aquelas casas que, mesmo que elas cobrem, mas que elas cobrem valores simbólicos para ajudar no material e ajudar ali na casa. No máximo, pessoal, um trabalho desse simbólico, no máximo, que eu acho que a pessoa deveria pagar ali, cobrar, no máximo, se tiver de cobrar, é R$ 200. R$ 200 no máximo, R$ 200 hoje, no máximo, porque ela já engloba ali o material, o serviço dela e tudo. Tá entendendo, pessoal? Isso ali já seria uma ajuda, porque sobraria alguma coisa ali para ela colocar no terreiro. Mas você cobrar R$ 2.500, ele vai gastar só R$ 30 com material e vai embolsar R$ 2.200 em uma só consulta. Imagine aí, pessoal, em um só trabalho. É triste, é um absurdo mesmo isso aí. É um absurdo, eu fico revoltado com essa situação. Mas, como tudo na vida, aqui na Terra, a gente não duvida de tudo, pessoal. A gente não pode duvidar de nada. Aqui na Terra não duvide de nada, aqui tudo é possível. E tem pessoas que pagam, então sempre haverá esses locais. Você tem dinheiro para pagar, pague. Pronto, simples assim, pague e pronto. Mas eu estou falando na situação que a pessoa já está na situação triste, não está podendo pagar, e existem pessoas que tiram vantagem daquilo. Eu vou citar aqui, pessoal, na parte psicológica, na parte terapêutica. Você está precisando fazer um tratamento, está precisando fazer um tratamento terapêutico de psicanálise, de psicologia, e você chega para a pessoa, começa a fazer o tratamento, aí você precisa dar continuidade ao tratamento. Aí você chega para a pessoa, olha, eu não tenho mais como fazer, nossa sessão será a última, porque eu não tenho mais dinheiro para pagar. Aquele profissional que ele olhar, se ele olhar com um olhar de caridade, ele vai olhar para você e vai dizer: não, você pode pagar quanto? Você pode pagar quanto? Quanto é que você pode pagar? A pessoa, eu posso pagar só, então pronto, eu vou atender você. Porque ali, pessoal, ela está fazendo a caridade. Tá entendendo? O que ela ganhou, o que ela trabalhou, o que ela conquistou para depois ser o profissional dela, ela não pode cobrar de graça. Mas ela pode, em uma de vez ou outra, né? Ela pode de vez em quando fazer uma caridade. Pode. Ela pode fazer isso. Estou falando no sentido. E é porque ela estudou para aquilo, né? Ela se formou, ela gastou para aquilo. Aí você imagina a pessoa que não gastou, não recebeu, não fez, formou em nada. Ela não se formou, gastou com nada, pessoal. Ela não teve um custo para o dom dela. Ela simplesmente está cobrando uma coisa que ela nem gastou para aquilo. Ela recebeu de graça. Então, de graça recebeu, de graça repasse. O que de graça recebeu, de graça repasse. Infelizmente não é isso que acontece. O que eu queria passar nesse vídeo é isso, pessoal. Vão ter outros vídeos relacionados a esse tema. Vai ter outros vídeos que eu quero falar sobre esse tema. Mas, por enquanto, eu quero só citar esse caso para que vocês possam entender e compreender. E toda vez que for buscar, estiver precisando, pessoal, de um auxílio desses para desmanchar algo, procure, no máximo, procure até 3. Igual você está com a doença, você vai no médico. Você precisa do diagnóstico de 3 médicos, no mínimo.
3 médicos no mínimo. Do mesmo jeito, se você tiver precisando de uma situação dessa, procure no mínimo 2 ou 3 terreiros, no mínimo. 2 ou 3 terreiros, para você ver se no terceiro você encontra um que seja caridoso, um que vá se sensibilizar com a tua causa, não vai olhar você como uma cédula de dinheiro, não olha você como uma moeda de ouro. É isso, pessoal, que eu tenho a passar isso. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.